Quem ama cuida. Adriana consegue dar a volta por cima dentro da cadeia e tem surpresa. Após enfrentar um longo período de sofrimento, Adriana, interpretada por Letícia Collin, começará a dar a volta por cima ainda atrás das grades em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos, a neta de Otoniel, Toni Ramos, conquistará o respeito e o carinho das detentas ao auxiliá-las em duas frentes importantes. A primeira delas está ligada à sua profissão. Formada em fisioterapia, a mocinha colocará seu conhecimento em prática dentro do presídio. O trabalho dedicado de Adriana impressionará as colegas de cela e em uma conversa Nancy Jennifer Nascimento fará questão de contar à amiga que todas estão encantadas com a assistência que ela vem prestando. Por outro lado, a trajetória de Adriana terá um ponto de virada na disputa contra sua principal algoz, Zeni Rosana Viegas. Seguindo ordens diretas de Pilar, Isabel Teixeira, a criminosa atacará a fisioterapeuta, deixando-a ferida e roubando seus pertences. Contudo, o jogo virará logo após o incidente. Diante da confusão, a direção do presídio tomará uma decisão drástica e optará pela transferência de Zeni para evitar novos conflitos. A saída da detenta será motivo de festa entre as presas, que não suportavam o comportamento da colega. Com isso, Adriana será reconhecida pelo grupo e, para sua total surpresa, receberá aplausos das companheiras de cela por ter, indiretamente, contribuído para a saída de sua rival. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir da próxima terça-feira, 30. A novela Quem Ama Cuida, escrita por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, é exibida de segunda a sábado, a partir das 21h20 na Globo. É impressionante como a teledramaturgia brasileira consegue nos fisgar com essa dinâmica de redenção, não é mesmo? E quando a gente fala da Adriana, essa personagem complexa que a Letícia Collin está defendendo com tanta entrega em Quem Ama Cuida, a gente precisa olhar para a trajetória de quem está dando vida a ela. A Letícia não é uma novata, muito pelo contrário. Nascida em Santo André, em São Paulo, ela começou sua carreira muito cedo, ainda criança, participando de programas como Bambu Luar, ali no final dos anos 90. Quem acompanhou o crescimento dela viu uma menina extremamente talentosa se transformar em uma das atrizes mais versáteis da sua geração. Ela não se prendeu a um tipo só. Se você parar para pensar, a Letícia tem uma filmografia que transita entre o drama profundo e a comédia ácida com uma naturalidade que poucas conseguem. Ela passou por novelas que marcaram épocas como Malhação, onde começou a ganhar o coração do público jovem, até chegar a papéis mais densos como A Rosa de Segundo Sol, que foi, na minha visão, um divisor de águas absoluto. Ali, ela mostrou uma força cênica que a colocou em um novo patamar, provando que podia carregar o peso de tramas complexas e polêmicas sem perder a humanidade da personagem. E essa capacidade de trazer humanidade para o conflito é exatamente o que vemos nessa nova fase da Adriana. Quando a gente vê a personagem usando a fisioterapia dentro da cadeia para ganhar o respeito das outras detentas, a gente percebe como Valcir Carrasco e a Cláudia Souto constroem um arco de personagem que fala sobre sobrevivência. Não é apenas sobre ela ser uma mocinha que sofre, é sobre ela ser uma mulher que entende que o conhecimento, a técnica e a empatia são suas únicas moedas de troca em um ambiente tão hostil quanto um presídio. A Adriana, nesse momento, deixa de ser a vítima das circunstâncias da família de Otoniel, vivida pelo mestre Toni Ramos, para se tornar uma agente da própria história. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Ver o Toni Ramos contracenando com a Letícia é um privilégio para quem ama televisão. O Toni dispensa apresentações, ele é a própria história da TV brasileira, um pilar de credibilidade e talento. Ter a Letícia ali como neta dele, e enfrentando figuras como a Pilar da Isabel Teixeira, é um embate de titãs. A Isabel, aliás, que explodiu para o Brasil de forma meteórica em Pantanal, traz para essa novela uma carga dramática que a gente já esperava, mas que sempre surpreende. Voltando ao ponto da trajetória, é fascinante notar que a Letícia Collin sempre teve essa característica de escolher papéis que exigem dela uma transformação física ou psicológica profunda. Ela é uma atriz que não tem medo de se desconstruir. Se a gente olhar para o passado, ela já fez de tudo, desde séries aclamadas no streaming até produções épicas. Ela nunca buscou o caminho mais fácil, o papel da mocinha linear que apenas espera o destino. Ela busca o conflito, a falha, a dúvida. E essa cena em que a Adriana é aplaudida pelas outras detentas após a transferência da Zeni, vivida pela Rosana Viegas, é um momento simbólico. O aplauso ali não é só pela saída da vilã, é pelo reconhecimento de que a Adriana, apesar de toda a fragilidade, tem uma resiliência que comanda o respeito. Isso me faz pensar muito sobre como a gente consome essas histórias.
A teledramaturgia funciona como um espelho da sociedade, mas também como um lugar de esperança. Ver uma personagem que, mesmo no fundo do poço, consegue usar a profissão para transformar a realidade ao seu redor, é algo que conecta com o público de uma maneira visceral. Eu, particularmente, acho que a televisão brasileira está vivendo um momento de renovação muito interessante. Quando autores como Valcir e Cláudia se unem, eles trazem essa mistura de folhetim clássico, com seus grandes vilões, suas reviravoltas e seus núcleos de conflito, com uma linguagem mais ágil, mais conectada com o tempo presente. A Adriana não é uma heroína de folhetim do século passado. Ela é uma mulher contemporânea que está tentando entender como sobreviver em um mundo que muitas vezes é cruel e punitivo. O fato de ela ser fisioterapeuta não é um detalhe aleatório, é uma chave mestra. Ela usa a sensibilidade das mãos, o cuidado com o outro, para quebrar as barreiras de desconfiança das detentas. Isso humaniza a prisão, um cenário que na ficção, muitas vezes é pintado apenas como um lugar de violência e abandono. E não dá para falar desse momento sem mencionar o impacto das polêmicas anteriores na vida dos atores. A Letícia sempre foi muito reservada em relação à vida pessoal, focando sua energia na profissão, o que a torna uma figura muito respeitada pela crítica. Ela evita o espetáculo da vida privada e prefere que o seu trabalho fale por si. Isso é algo que eu admiro profundamente em um cenário artístico cada vez mais tomado pela necessidade de exposição constante. A trajetória dela é feita de tijolos sólidos, estudo, dedicação e escolhas corajosas. Quando a gente vê a Adriana crescendo dentro da novela, a gente está, na verdade, assistindo a uma atriz no auge da sua maturidade artística. Ela sabe exatamente onde colocar o olhar, como dosar o silêncio e como explodir na hora certa. O que essa notícia traz para a gente hoje, essa virada de mesa contra Zeni, é o clássico movimento de xadrez que a gente ama em novelas. A vilã cai, mas não cai por uma coincidência boba, cai por uma série de eventos que a protagonista, mesmo que indiretamente, ajudou a moldar. Isso é o que a gente chama de arco de transformação. A Adriana de agora não é a mesma dos primeiros capítulos. Ela aprendeu a ler o ambiente, a entender que a sobrevivência ali dentro depende tanto de inteligência emocional quanto de astúcia. A forma como a Nancy, interpretada pela Jennifer Nascimento, que, diga-se de passagem, é uma atriz que cresce a cada trabalho que faz e que tem uma presença solar incrível, se torna uma espécie de aliada da Adriana, mostra que a sororidade ali dentro é a única saída. Para fechar o meu pensamento sobre isso, eu acho que o sucesso de quem ama cuida se deve justamente a essa capacidade de nos fazer torcer por personagens que estão em situações limite. A gente sai do nosso conforto no nosso sofá e se vê ali, dentro daquela cela, torcendo para que a fisioterapeuta consiga o mínimo de dignidade. É a magia do entretenimento. E claro, ver um elenco tão qualificado de gerações diferentes, trocando figurinhas e criando essa atmosfera, é o que mantém a novela viva na boca do povo e nas redes sociais. A Adriana é apenas uma das muitas facetas da Letícia Collin, mas eu aposto com vocês que ela vai ser um dos papéis mais lembrados dessa fase da carreira dela. Estamos acompanhando uma história de volta por cima que, para além da tela, nos lembra que não importa o tamanho da queda ou o peso do ambiente, o respeito a gente conquista na base do trabalho, da ética e da nossa capacidade de fazer a diferença para quem está ao nosso lado, mesmo quando tudo parece estar contra a gente. É inspirador, é dramático e, como todo bom folhetim, é exatamente o que a gente precisa acompanhar nos próximos capítulos. Não percam, porque se a gente conhece bem a mão desses autores, essa virada de mesa é só o começo de uma caminhada ainda mais intensa para a Adriana. Fiquem ligados porque o jogo virou, mas a vida dentro daquelas grades está apenas começando a esquentar. E aí, cara, olha, você assistiu a notícia até o fim, que legal. E eu tô aqui pra pedir a sua inscrição. E se quiser comentar, poxa, eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu fico toda hora atualizando a minha página de comentário, dos vídeos, tudo, pra ver se eu acho alguém que comentou, alguém que se inscreveu. A felicidade de quem cria um canal é ver as pessoas se inscreverem, claro. Você não vai fazer algo pra ficar no vazio, né? E você pode me ajudar só clicando aí, se inscrevendo no canal, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Se não tiver nada pra comentar, comenta aí qual é o seu nome, de qual cidade você é. Eu fico muito curioso para saber. Bom, legal. Não esquece, hein? Tem mais notícia daqui a pouco e você escolhe se quer assistir ou não. Essa é a vantagem.